Boa noite, turma. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e ainda com o assunto de fração. Hoje iremos aprender a compará-las. Mas como assim compará-las? Por exemplo, se temos duas frações, depois da aula de hoje, vocês aprenderão a dizer qual fração é maior ou menor só de ver ela e efetuar alguns cálculozinhos. Só relembrando, quando falamos de fração, ela está relacionada a uma divisão. Por exemplo, um número que é 1/2, ou seja, 1/2, é o mesmo que dizer que está 1 dividindo por 2, tá bem? E assim em qualquer outro tipo de fração. Vamos lá, como é feita a comparação de fração? Temos duas frações, 2/3 e 5/3. Como? E eu vou botar mais duas aqui para vocês diferenciar. E aqui eu vou botar 2/3 novamente e 5/4. Qual a diferença dos dois pares de frações? No primeiro, temos 2/3 e 5/3. Se nós olharmos, o denominador, ou seja, os números de baixo, são iguais, não são? Então, quando tiverem duas ou mais frações com o número de baixo iguais nas duas, como é que a gente vai comparar? A gente só olha o número de cima. Quem é maior entre 2 e 5? O 5, não é? Logo, essa fração será a maior, pois o 5 é maior e como as duas frações têm como base 3, a gente usa esse critério. E qual o sinal a gente usa? Esse ou esse? Esse aqui a gente já anula, pois ele é o sinal de igual. A gente só usa quando tiver os dois números forem a mesma coisa. Aí a dúvida será sobre esses dois. Como nós vamos saber? Um macetezinho. Ó, deixa eu escrever aqui em cima. Em ambos os sinais, não tem uma boquinha aberta. No caso aqui, esse lado não tem uma boquinha aberta. Essa boquinha aberta sempre vai estar virado para o maior número. Ou seja, nesse caso aqui, deixa eu mudar a cor. Nesse caso aqui, quem é o maior? O 2/3 ou 5/3? 5/3, né? Então a gente deixa a boca aberta para o maior número. Se fosse ao contrário, a gente ia deixar a boca aberta para o número ao contrário. No caso, se 2/3 fosse maior que 2/5, a gente ia usar esse. Mas como não é, a gente usa o de baixo. Então o macete, a boca aberta sempre vai ficar virada para o maior número. Bem, aprendemos a comparar frações, dizer quais são maiores quando os números de baixo, os denominadores, são iguais. E quando são diferentes, o que fazemos? Deixa eu apagar aqui. Nesse segundo caso, onde temos 2/3 e 5/4, para descobrirmos quem é maior, nós temos que dividir. No começo eu falei o quê? Frações são sinônimos de divisões. Ou seja, fração e divisão é a mesma coisa. A gente vai olhar fração por fração. Primeiro 2/3, depois 5/4. Quanto é 2/3? 2/3 é igual a 2 dividido por 3. E a gente já aprendeu divisão. Como a gente faz aqui? Lembrando que o número de fora é maior do que o número que está dentro. Então a gente bota um 0, uma vírgula e outro 0 acompanhado do 2. Aí qual número que multiplicado por 3 chega mais próximo de 20? O 6, não é? 6 vezes 3 dá 18. O 7 não poderia ser, porque 7 vezes 3 daria 21. Aí ia passar e não pode. A gente bota o 6. 6 vezes 3, 18. 18. Sobra 2. A gente coloca um 0. 6 novamente. E fica se repetindo várias vezes. Então vai ter 0,6
6, 6, 6, 6, infinito. A gente usa reticências. Pronto. Descobrimos o valor de 2 sobre 3, que é igual a 0,6666. E 5 dividido por 4. Quanto é? Bem, 5 dividido por 4, a gente pode dividir. Qual número que multiplicado por 4 dá 5, ou próximo de 5? 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 5, 1. Não pode, a gente acrescenta um zero, uma vírgula e um zero. 10. Qual número que multiplicado por 4 chegue próximo de 10 ou de 10, sem passar de 10? O 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 10, 2. Colocamos uma vírgula. E quanto vezes 4 dá 20? 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 igual a 0. Encerrou a conta. Opa. Teve um errinho aqui. Vamos voltar. O 5 dividido por 4 deu igual a 1,25. E o 2 e o 3 e o 2 dividido por 3 deu igual a 0,666 infinito. Nesse caso, quem é maior? 1,25 ou 0,66? O 1,25, não é? Então, qual sinal a gente vai usar? A gente sempre vai deixar a boca aberta virada para o maior. Então, o maior será 1,25. Ou seja, 5 sobre 4 e 2 sobre 3, quando formos compará-los, nós diremos que 5 sobre 4 é maior que 2 sobre 3. E assim nós resolvemos as questões das frações. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, boa noite, pessoal, e até a nossa próxima aula.